Muito bom dia para você que está ligado no canal Rural. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Seja muito bem-vindo a nos acompanhar nesses próximos minutos para ficar sabendo mais sobre assuntos que são extremamente importantes para o campo, que podem fazer a diferença, ajudar a fazer a diferença no dia a dia da sua fazenda. Hoje eu recebo mais uma vez aqui no nosso estúdio em Cuiabá o engenheiro agrônomo, o instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, o Wellington Magalhães. Bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, Patrone. Bom dia ao produtor, ao homem do campo. É sempre legal estar aqui, a gente trocando informações, trazendo informações que vão agregar, né, ajudar o produtor rural a estar manejando de maneira eficiente sua produção, sua lavoura. Exatamente. A última vez que o Wellington esteve aqui, ele falou sobre ferrugem asiática, sobre manejo, né, da resistência da ferrugem. Hoje a gente muda um pouquinho o foco, mas traz também a necessidade de adotar manejos corretos para combater a resistência da Spodoptera, né, uma praga no campo que atormenta muitos produtores. A sua importância ela tem aumentado, pelo menos é o que a gente sente no campo, né, a preocupação com ela tem ficado maior, e essa resistência a inseticidas e plantas BT. É isso, né, Wellington? Muito bem, Patrone, é isso mesmo. E aqui a gente vai além, porque na ferrugem asiática nós tratamos especificamente da soja, né? A ferrugem é uma doença que atormenta muitos produtores da soja. E aqui o tema não deixa de ser tão importante, porque a Spodoptera, ela não ataca só a soja, mas ela o algodão, o milho, feijão. Então, assim, é uma espécie polífaga, né? Ela ataca várias culturas, então ela dá dor de cabeça não só para o sojicultor, para vários produtores, e isso em todo o Brasil. Perfeito. Vamos então começar a entender um pouquinho sobre a Spodoptera. Exato. Dentro do complexo Spodoptera, nós temos aí 3 grupos que se destacam na agricultura, né? Nós temos a Spodoptera eridânea, a Cosmiodes e a Frugiperda, né? Dentro desse complexo. Mas, assim, a Frugiperda, né, até está em destaque aqui no lado direito da imagem, porque ela tem uma particularidade que ela é um pouco mais agressiva e ela tem apresentado mais resistência nos últimos anos. Com a inserção da tecnologia BT, que são as plantas que passaram por um processo de melhoramento e são resistentes a essas lagartas, né, a Frugiperda tem se destacado bastante por quebrar essas tecnologias, né. Mas dentro desse complexo, essas 3 espécies elas se movimentam de modo similar, né, nos diferentes cultivos, né, soja, milho, ou seja, trigo. As 3 atacam diversas culturas aí. A Frugiperda, como você disse, é quem tem se destacado mais aí. Ela tem um grau de dano maior. E por que ela chama bastante atenção, Patrone? Porque ela é uma lagarta que ela ataca desde o princípio ali da emergência, né, da planta pequena, até a planta adulta já próximo da fase de colheita. Então nós temos aqui ela ali pequena no solo, atacando assim, a planta não tem nem folha formada ainda, né? E aqui ela atacando a flor da cultura do algodão. Então ela causa danos diretos, ela vai direto assim nos pontos que causa prejuízo na colheita, na produção, né? Então por isso que ela tem demandado bastante atenção. A gente sabe que o controle não é fácil, né? Os produtores hoje têm, né, adotado diversas técnicas, têm realizado manejo integrado, então assim, é preciso bastante atenção no controle desta praga, né? Então os inseticidas eles têm apresentado falhas no controle, claro, um pouco devido ao aumento de indivíduos resistentes no campo, tá? Essa resistência, a resistência, é bom importante deixar claro, Patrone, que ela vai ocorrer, é um processo natural dos indivíduos. Quando o produtor faz uma aplicação no campo para controlar uma lagarta, dentro do MIP não se espera erradicar a praga da lavoura, mas espera-se você diminuir a população para um nível que não cause dano econômico. É importante deixar claro. Mas o importante é que esse pouco número de indivíduos que sobra na lavoura, muitos deles são resistentes. E estes se multiplicam e vai gerar descendentes possivelmente resistentes. Ou seja, cada ano, então, a tendência é que aumente de fato. Aumente. O que nós queremos aqui, né, deixar a mensagem para o produtor rural? Nós queremos retardar esse processo de resistência, tá? Não só assim, né, todas as instituições de pesquisa estão voltadas para isso. Então, outras causas, né, de falha no controle, pulverização de inseticidas com o mesmo mecanismo de ação, que vão atuar ali no metabolismo, na equidise. Então, assim, alternar esses grupos de ação, né, desses inseticidas. Tá? E um outro possível causa, né, nas falhas de controle é se dá tecnologia de aplicação. Embora hoje nós tenhamos aí máquinas, produtos altamente eficientes, mas é muito observar esse cuidado lá no momento da aplicação. Às vezes o produtor ele tem o melhor pulverizador, tem o melhor produto, mas no momento da aplicação ocorre uma falha. Então é preciso atenção neste ponto também. Exatamente. Vamos lá. Tá? Bom, como mencionado, a Frugiperda é uma das lagartas, das espécies que tem causado mais dor de cabeça aos produtores. Ela também é conhecida como lagarta do cartucho, ou lagarta militar.
né? E é um dos principais insetos pragas de diversas culturas. Como mencionamos, ela é uma espécie polífaga, ela ataca o milho, o algodão, a soja, o arroz, bilheto, enfim. Então, assim, fica difícil até você falar para um produtor rural, o patrão fala assim, ó, você tem que fazer rotação de cultura. Mas aí o produtor precisa se atentar com qual cultura ele vai fazer rotação para minimizar o ataque dessa lagarta, porque se você fazer rotação em milho, algodão e soja, ela ataca as 3 culturas. Então, assim, tem que diversificar, usar plantas de cobertura, não pensando só em retorno produtividade, mas pensando no sistema, né, no sistema como um todo. Tá? A título de curiosidade, de posicionamento da praga, Wellington, a gente está vendo uma praga polífaga, né? A polífaga, assim como, por exemplo, a helicoverpa, que há alguns anos, né, se tornou famosa, e não só no campo, mas dentro da cidade também, passou a entender, ou pelo menos a conhecer essa lagarta, essa praga, e por conta da agressividade, dos danos que ela causava ali, da dor de cabeça que ela gerou de uma maneira muito rápida. Exato. Numa comparação entre as duas, como estaria hoje? A helicoverpa está presente no campo, ela tem um nível de dano muito semelhante com a Spodoptera, mas o que nós temos observado no campo, em termos práticos, que a Spodoptera ela tem quebrado essa resistência com muito mais facilidade. Isso é uma pergunta bem interessante, porque materiais novos têm surgido a cada ano, plantas resistentes, plantas que têm uma proteína, a gente chama proteína BT, né, que quando a lagarta eclode, que a gente pode ver na figura à esquerda ali, ela vai raspar essa folha, e essa folha ela tem uma proteína BT, que ela veio de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, tá? Então, quando a lagarta ingere essa folha, né, com essa proteína, há um controle dessa lagarta. Então, assim, é fantástico essa tecnologia. Porém, essas lagartas têm passado por um processo de resistência, tanto a helicoverpa quanto a Spodoptera. Mas nós temos observado isso com mais frequência na Spodoptera, ela tem dado mais dor de cabeça ultimamente até do que a helicoverpa, tá? Perfeito. Só valendo lembrar assim também que a helicoverpa ela também é uma espécie polífaga, tá? Ela também ataca os diferentes culturas, tá? E aí os cultivos sucessivos possibilitam a sobrevivência dessa praga, né? Vamos se dizer assim. Qual que é a biologia, né? Só para você ter uma ideia, uma mariposa, né, ela realiza a postura numa única folha, como a gente vê ali na imagem, de 200 a 300 ovos em camadas. Tá? Então, assim, é um potencial de disseminação, né, de procriação muito alto. E uma única fêmea ela pode colocar até 1000 ovos. Então, ela faz a sua ovoposição numa folha, passa para outra planta. E essa ovoposição é importante orientar o produtor que ela sempre ocorre no terço médio da planta, seja na soja, seja no algodão. Então, ali no terço médio da planta, diferente da helicoverpa. A helicoverpa ela faz a ovoposição no ponteiro das plantas, um único ovo por planta. A Spodoptera ela faz a ovoposição em grupo, em massa, né? Esse período larval, o período de incubação dura aproximadamente 3 dias, e o período larval, que é a fase que ela come folha, né, dura de 15 a 25 dias. Tá? O que muda, Wellington? Depende do clima, depende da chuva, né? Períodos com baixa intensidade de chuva favorecem o aparecimento de lagartas, porque querendo ou não, a chuva ela atua como um agente natural de controle, né, derrubando essa massa de ovos, derrubando até mesmo as lagartas, tá? Agora me chama a atenção esse destaque que você colocou aqui, já mostra a agressividade dessa praga, né? Exato, exatamente. Isso aqui, a gente reforça isso aqui, porque apesar desse grande número de ovos, o produtor deve estar pensando assim, nossa, todas essas lagartas vão eclodir e atacar a minha lavoura, não é um hábito dela. Normalmente, elas são encontradas em poucas, só apenas uma lagarta por planta, porque elas são canibais. A partir do momento que elas eclodem, uma lagarta ataca outra lagarta da mesma espécie ali, né, do seu mesmo grupo ali. Então, para a gente ver o nível de agressividade dessa lagarta, e normalmente sobra 1 ou 2 lagartas no máximo por planta. Tá? E, bom, a gente tem observado um alto risco de resistência, né, tanto a inseticidas, né, quanto a cultivos BT. Tá? Então, essas espécies altamente polífagas, isso favorece porque você não tem ali um período para quebrar esse ciclo, né? E ela tem um alto potencial reprodutivo, como a gente acabou de mencionar, coloca uma grande massa de ovos, né? Ela tem uma alta capacidade de dispersão, porque essa mariposa ela pode fazer, fazer um voo aí por vários metros, até quilômetros de distância, fazendo essa ovoposição. Tá? E nós temos condições climáticas aqui no Brasil para a reprodução dessa espécie. Né? Então, tudo isso a gente elencando, ela sendo polífica, com alto potencial reprodutivo, uma alta capacidade de dispersão e condições climáticas favoráveis, nós temos uma alta pressão de seleção aos inseticidas e aos cultivos BT. A resistência ela vai existir. O que nós temos que fazer? Trabalhar as tecnologias que nós temos para retardar esse processo
e mantermos essas tecnologias que nós temos. Nós não podemos perder essa tecnologia. Perfeito. É um jogo de xadrez aí, né? Exato. Só para mencionar aqui, as plantas BT, né, você vê o algodão, surgiu no Brasil essa tecnologia em 2005, o milho em 2007 e soja já em 2010. E com 4 anos de tecnologia BT no Brasil, do milho a gente já observou essa resistência, né? Então, com o aumento do plantio de milho BT, alguns produtores até, assim, posso dizer assim, até descansaram, né? Deixou de fazer aplicação com inseticida, né? Deixou de adotar um MIP, tá? E aí, ficando só em cima da tecnologia BT, a gente observou uma resistência. Vamos para a última tela para a gente encerrar esse bloco? Exato. Então, assim, as plantas BT, ela é uma ferramenta, tá? Assim como os fungicidas são uma ferramenta lá no caso da ferrugem, aqui as plantas BT, ela é uma das ferramentas dentro do conjunto, né, do manejo integrado. E para as Spodoptera frugiperda, a maioria das tecnologias de milho e algodão BT tem apresentado baixo controle. Até por isso a importância do tema, elas têm quebrado essa resistência, essa barreira, né? Então a implementação de estratégias de manejo da resistência assume vital importância. Garantir a durabilidade de qualquer tática de controle de pragas, seja inseticida ou seja um material BT. Vamos então fazer uma pequena pausa aqui, um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá para falar mais desse assunto com o Wellington Magalhães, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, também engenheiro agrônomo. Você continue com a gente rapidinho, a gente está de volta. Bom dia, Senar Mato Grosso. Estamos de volta ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre o manejo da resistência da Spodoptera, uma das pragas aí que tem atormentado produtores de várias culturas, soja, milho, algodão, ou seja, uma praga que tem colocado em alerta o campo. Quem está trazendo os detalhes, né, os impactos causados por essa praga e também como manejar para evitar ou retardar a resistência que acontece, né, naturalmente no campo, o Wellington Magalhães, engenheiro agrônomo, instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Vamos lá, Wellington, vamos direto e reto, então, a gente falar mais um pouquinho sobre essas estratégias de manejo de resistência, né? Exatamente. Então, nós temos várias tecnologias no campo, hoje empregadas no campo, né, patrônio? O que é a ideia? A ideia é a gente preservar essas tecnologias por um período maior. Então, nas estratégias de manejo da resistência, para a gente não perder essas tecnologias, nós precisamos prevenir, né, retardar e reverter esse processo, porque muitas vezes dessas possíveis indivíduos que criam resistência, se eles cruzarem com indivíduos suscetíveis, esses descendentes vão ser suscetíveis também. Então, por isso, assim, a gente pode trabalhar para reverter esse processo. Então, a gente trabalha com manejo por moderação, que aí nós temos e precisamos preservar esses indivíduos suscetíveis a essas tecnologias, tanto inseticida quanto a tecnologia BT. Fazer o manejo por saturação, né, que é o intuito de reduzir as vantagens adaptativas dos indivíduos resistentes, né, não dá chance para eles abrir aí a possibilidade de haver multiplicação desses indivíduos resistentes. E o manejo por ataque múltiplo, rotação e mistura de inseticidas, né? E lembrando que, reforçando, o inseticida, ele é uma das ferramentas, ele não pode ser utilizado exclusivamente para o controle de Spodoptera, tá? Eu já faço o link aqui também, não só Spodoptera, para todas as outras lagartas, falsa medideira, helicoverpa, tá? Então, assim, ele é uma das ferramentas que deve ser utilizados dentro do MIP, tá? Então, por isso tem a necessidade de planejamento do sistema de produção de cultivos em cada região. O Brasil é muito grande, né, patrônio? Os sistemas de cultivos, eles são muito intensos. Hoje a gente tem aí altas cargas de produção. Aqui mesmo no Cerrado nós temos observado aí 3 sistemas de produção ao longo do ano sem haver irrigação. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, estabelecer períodos com ausência de plantas hospedeiras, né, dessas pragas, reduzir o tamanho populacional e a pressão de seleção em favor dos resistentes. E o controle ele está associado ao manejo da safra anterior e é das práticas adotadas no período de entre-safra. Tá? Então, todas as medidas são interessantes. Reforço, né, a gente até trabalhou aqui num programa anterior sobre o manejo integrado de pragas no algodão. Isso vale para a Spodoptera, tanto na soja, no milho, no algodão, no arroz. Tá? O MIP, nós temos estratégias de controle que são o controle cultural, resistência de plantas, comportamental, biológico e químico. Então, essa parte de inseticidas, ele faz parte do controle químico e é uma das ferramentas a serem adotadas. E a parte da tecnologia BT que está dentro de resistência de plantas. E, lembrando, o monitoramento é a base do MIP. Né? Tem que fazer monitoramento, tem que estar indo no campo, fazendo a correta identificação das pragas e inimigos naturais, observando os níveis de controle,
tá? E a tomada de decisão. Por que os níveis de controle? Diferente das doenças, onde eu faço um controle preventivo, aqui eu vou no campo, monitoro a incidência dessa praga no campo, aí eu faço o controle. Para Spodoptera seria a partir de quantos % de ataque aí? Exato. É o famoso bater aquele pano branco que fala? Ou utilizamos o pano de batida, né, que é a ferramenta mais usual no caso da soja. Como ela ataca tanto algodão, milho e soja, é importante observar os níveis de ações dentro de cada cultura. Tá? No caso da soja, a gente usa o pano de batida. Tá? No caso do milho e algodão, a gente faz a inspeção da planta por um todo, tá? E assim como nas outras culturas também, feijão, arroz, tá? Então é importante o produtor observar para que cultura que ele está utilizando, observar esse nível de controle. E muitas vezes isso aí muda, Patrone, para cada estado. Então, muitas vezes lá no Rio Grande do Sul tem um nível de controle e aqui no Mato Grosso, no Cerrado, nós temos cultivo aí Bahia, Maranhão e até Roraima, né? E aí outros estados do norte também. Perfeito. Tá? Bom, quais as recomendações para o manejo da resistência? Evitar semeadura paralelo sequencial de culturas hospedeiras. A gente sabe que a Spodoptera, assim como a Helicoverpa também, são pragas políficas, então ela ataca mais de uma cultura. Mas evitar, né? Se for possível, evitar. Difícil, né? A gente tem safra e segunda safra aí, com as duas sendo atacadas, fica complicado. Fica complicado. Né? Então, assim, quando que eu tenho que fazer isso? Quando eu tiver uma pressão muito grande desses insetos na lavoura. Porque daí chega no momento que a pressão é tão alta que fica inviável você manter o cultivo na área. Aí o produtor se vê na necessidade, né, de ter que fazer isso e fazer rotação de cultura. Somente aplique inseticidas em cultura se a produção ultrapassar o nível de controle. Tá? Aqui nós não fazemos preventivamente. Tá? É importante lembrar o produtor, não se aplica inseticida preventivamente. A gente espera a praga estar no campo, atingir o nível de controle, aí eu faço a aplicação, se necessário, do inseticida. Tá? Utilizar a janela de pulverização de inseticidas, observando os modos de ação, observando a bula, a recomendação agronômica, tá? E evite inseticidas para os quais há casos documentados de resistência. Tá? Então é importante observar para cada região, se há casos de resistência, evitar utilizar esses inseticidas. Tá? Bom, utilize plantas BTs como uma das ferramentas. E aí tem uma coisa aqui interessante, Patrone, que o produtor muitas vezes pensa assim, eu tenho a planta BT na minha lavoura, então não preciso aplicar inseticida. É engano, tem que ser realizado monitoramento, tá? E caso encontrando a praga na lavoura, porque muitas vezes essa praga cria uma resistência, rompe essa barreira do BT, e o produtor acha que por ter uma tecnologia BT, a lagarta não vai atacar. Né? Então a gente tem observado isso muito para a Spodoptera no campo, tá? Então o produtor tem que ficar atento, tem que fazer o monitoramento e se der nível de controle nas plantas BT, fazer o controle. Ou seja, só BT sozinho não funciona. Né? Não. Utilize como mais uma das ferramentas, está bem dito ali. Até por isso que hoje a tecnologia BT vem perdendo, né, espaço por conta dessa Spodoptera. Não podemos perder essa tecnologia. Tá? Seguir as recomendações dos fabricantes, né, as orientações dos fornecedores, tá, das sementes sobre os limites de pulverização para a planta BT, tá, e no refúgio. E, se possível, né, utilizar um período livre de culturas. Não temos vazio sanitário para a Spodoptera, mas se o produtor puder fazer um período ali para quebrar esses ciclos, é muito interessante. Você citou um ponto exatamente aqui, refúgio, que eu sei que é teu próximo slide. Exato. Assim como o vazio sanitário para ferrugem é uma ferramenta importante para o controle de lagartas, não só Spodoptera, tá? Mas isso vale para Helicoverpa também. Se tiver cultivo BT, tem que fazer área de refúgio. Tá? O que é uma área de refúgio? A área de refúgio, elas são manejadas para você ter indivíduos suscetíveis. Né? São aquelas áreas onde a planta não tem tolerância, não tem resistência a essas lagartas. Essa área de refúgio vai apresentar indivíduos suscetíveis, né? Havendo, né, na eventualidade de um indivíduo sobreviver nessa área BT, realizar o cruzamento com esses indivíduos suscetíveis, aí eu vou gerar descendentes suscetíveis, ou seja, se um indivíduo resistente cruzar com outro indivíduo resistente, a probabilidade de eu ter indivíduos resistentes aumenta, que é o que vem acontecendo com a ferrugem, né? Vem gerando resistência ao longo dos anos. Aqui eu preciso manejar essa área de refúgio, tá? Para não permitir, né, essa quebra dessa tecnologia. Essa é uma estratégia extremamente importante, mas que a gente sabe que na prática nem sempre é utilizada na sua plenitude, vamos dizer assim, né? Então é importante sempre chamar a atenção para refúgio, né? Exato, isso é uma ferramenta, uma das ferramentas mais importantes dentro do MIP, né? Por isso que a gente sempre reforça, a tecnologia BT é uma das ferramentas e o uso de inseticidas também, então a gente precisa adotar a área de refúgio. Aí o produtor pergunta assim, qual que é o tamanho dessa área de refúgio, né? Nós temos observado no campo, né, como você bem disse, Patrone,
nem sempre o produtor adota, é verdade. Tem áreas que o produtor tem lá largas, extensas áreas e não tem área de refúgio. Qual que é a recomendação, né, que a gente traz aqui para o produtor? Tamanho mínimo de 20% para a área de algodão e soja. Então, se o produtor tem uma área assim, fictícia de 100 hectares de lavoura com algodão, pelo menos 20 hectares, né, ele plantar com material suscetível. Tá? E ele deve ser formado por blocos de planta não BT, que se encontre a menos de 800 metros. Se ele tiver vários talhões, o talhão mais distante dele com tecnologia não BT, tá? Tem que ser 800 metros. E o refúgio deve ser plantado na mesma propriedade. Queria só que você voltasse 2 slides para a gente mostrar um pouquinho, sei que você passou na anterior, que tem um esquema de como pode ser utilizado esse refúgio, né? Como Exatamente. você pode fazer essa distribuição. Não há uma regra, tá? O interessante aqui é o produtor falar assim, ó, essa área com material não BT, que é a área de refúgio, tem que ficar no máximo 800 metros. Tá? Essa é a ideia. Então ele pode fazer em bloco, em perímetro. Se ele tiver em pivô, por exemplo, ele pode fazer uma parte do pivô ou fazer no centro do pivô. Tá? E também fazer um esquema com outras culturas, se ele achar necessário. É encontrar uma maneira de colocar isso em prática. Vamos correr, que a gente tem pouquíssimo tempo, mas a gente quer falar um pouquinho sobre esse monitoramento da resistência, que é tão importante. Exato. Tem que fazer monitoramento, observar nessas áreas de BT se há indivíduos, né, sobrevivendo, quebrando essa resistência. Tá? A frequência de resistência a inseticidas piretroides e inibidores de síntese de quitina continuam altos, né, em algumas regiões do Brasil. E nós temos o Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas, que o produtor pode estar buscando informações. Tá? A rotação de inseticidas de diferentes mecanismos de ação, tá, também é uma importante prática, tá, fundamental para preservar a eficácia dos inseticidas no campo. E a gente sempre alerta o seguinte, né, ir além do MIP, né, ir além do MIP. Talhão, lavoura, fazenda, grupos de fazenda, região. O produtor tem que trabalhar com o manejo, não pensando só fungicidas, só tecnologia BT. Ou seja, são conceitos que se aplicam para vários problemas, para várias culturas, mas é preciso colocá-los em prática de fato. Né? A praga está aí, o problema está aí, está ficando pior a cada ano, né? Uma seleção natural, multiplicação também natural e, consequentemente, né, a pressão fica maior no campo. Obrigado, Wellington, por mais uma vez estar aqui dividindo seu conhecimento, trazendo muitas informações importantes. E obrigado, claro, a você que nos acompanhou em mais esta manhã. Este foi o Bom Dia, Senar Mato Grosso. A todos vocês, obrigado pela audiência, pela companhia e até semana que vem.